Aqui é o evangelista Cláudio Augusto e eu quero expressar neste vídeo uma palavra que eu acredito que acontece em todos os casamentos, uns mais, outros menos. Quero falar sobre discutir ou discussão. Em outras palavras, eu quero falar sobre resolvendo conflitos. Qual a vantagem de sair vencedor em uma discussão de casal? Qual a vantagem? Qual é o preço que se paga? Porque esse é o propósito quando um casal se discute demais. É um querendo apresentar o argumento melhor do que o outro. Só que no final, quando tem um vencedor, então tem um perdedor. E qual o resultado disso para o procedimento contínuo desse casamento? Provérbios capítulo 17, versículo 1, ele comenta sobre que é melhor uma casa onde você entra e você coma o pão do cansaço do que você estar habitando numa casa cheia de festa, cheio de adornos, cheio de tantas coisas atraentes, porém com completa discussão. Ele está querendo dizer o seguinte: não vale a pena viver dessa forma, não vale a pena viver dessa maneira. Infelizmente, muitos acham que é normal, se apoiam na vida de outros casais dizendo, mas todo mundo discute, todo mundo tem os seus momentos de discutir, de desabafar. É bem diferente. Aí que entra um sério problema. Nós não fomos chamados para viver o que o outro casal vive, porque o que está em pauta é o nosso casamento, é o seu casamento, é a sua vida. Mas aqui eu quero lhe apresentar uma palavra que possa lhe ajudar e que também você possa passar adiante, se assim você achar que alguém que você conhece está vivendo um momento desse. Olha, resolvendo conflitos, primeiro a gente precisa saber ouvir, porque quando você sabe ouvir, você vai ter a compreensão, e uma vez que você tem a compreensão, você vai ter a solução, e uma vez que você tiver a solução, você vai viver em harmonia. Então veja bem, é saber ouvir. Ouvir que é o problema, porque dizemos que ouvimos, mas a pergunta é de que forma que nós ouvimos. Ouvimos gritos, ouvimos desabafo, mas será que estamos entendendo ou compreendendo o que a pessoa está querendo dizer? O que o companheiro ou a companheira está querendo dizer? E quando não há essa compreensão, quando não há esse entendimento, é onde gera uma discussão, digamos que sem limite. Num tribunal, por exemplo, os advogados de defesa e os advogados de acusação, eles apresentam as causas, eles apresentam as teses, eles apresentam o seu ponto de vista. E uma vez que aquele sai vencedor, então eles vão dizer o seguinte: os nossos argumentos foram melhores, por isso que nós vencemos. E o que perde fala assim: olha, os nossos argumentos não foram bons o suficiente. Numa discussão de casal, entre casal, melhor dizendo, ambos querem apresentar um argumento. E no final, ambos querem sair vencedores com o argumento que foi apresentado. Só que tem um detalhe: diante de um juiz, há o juiz para colocar um limite. Agora, na vida de um casal, ali não tem um juiz para dizer quando se deve parar, para dizer que você está falando alto demais. Uma vez que não tem ninguém ali para intervir, o que acontece? O lado que está perdendo, ele vai se sobrepor. De que forma? Aí que está, vai se alterar. E uma vez que há uma alteração no falar, na voz, uma vez que começa a discussão ficar num fervor muito grande, começa a abrir brecha ou margem para palavras indevidas. E uma vez que as palavras começam a sair, pronto, aí começa a vir ofensas. Aí já não é mais uma discussão, aí já partiu para o nível de ofender. Aí começa um a ofender, o outro a ofender, não se baseando, não se contentando em ofender, começa então a trazer coisas do passado.
É onde um ou outro vai revelar que aquela vez que aconteceu algo no passado e que foram resolvidos, não foi resolvido. Por quê? Porque vai trazer à tona. Porque um ou outro vai jogar na cara do outro: olha, mas lá você fez isso. Mas aí eu pergunto, não foi discutido? Não chegou num ponto? Não resolveram? Este é o problema do discutir. Discutir não é resolver o problema. Discutir não é só sair vencedor. Sair vencedor é o problema mais sério ainda. Por quê? Vamos falar disso? Vamos sim. Pensa bem, um casal que discute e um dos dois ganha a discussão. Tá, então se você sai vencedor, a minha pergunta é simples. Se tem um vencedor, tem um perdedor. Agora, se tem um perdedor e ambos são uma só carne, como fica esse casal morando junto? Você venceu a discussão, mas você venceu a pessoa que faz parte da sua vida. Você venceu o argumento da pessoa que faz parte do seu dia a dia. E o perigo de quem perde uma discussão sem uma solução exata é que geralmente o perdedor ele quer fugir ou se vingar. Ou ele foge ou ele se vinga. E é dois problemas, porque fugir de qual maneira? Não vai fugir para a casa da mamãe, ele não vai fugir para a casa do pai, ele vai fugir para dentro de si. Como? Ele vai começar a se distanciar, vai começar a perder o emocional ou o sentimento de prazer de estar do lado um do outro. E uma vez que isto acontece, pronto, vai começar a criar um abismo entre os dois entre o casal. Vai começar a criar uma rachadura entre esse casal, logo vai começar a vir um esfriamento emocional. O desinteresse. Um vai estar na sala, o outro vai estar no quarto. Um vai estar no quarto, o outro vai para a cozinha. Um vai querer ir para um lado sul, o outro vai querer ir para o lado norte. Tudo isso por quê? Por uma discussão sem uma solução. Discutir sem trazer o resultado do problema, os dois perdem. Os dois saem perdedor. Os dois saem derrotados. Sabe por quê? Porque o casal passa a achar na discussão que o adversário dele é a companheira, ou a companheira passa a achar que o adversário dela é o companheiro. E não é para isso que as pessoas se casam. As pessoas se casam, penso eu, porque se amam. As pessoas se namoram, e uma vez que estão se namorando, se tivesse um teor de discussão no namoro, não se casariam. Mas se soube lidar com discussões no namoro, perdoando, se entendendo, compreendendo, a minha pergunta é sempre a mesma: por que quando casa isso não pode tornar a existir novamente? Por que quando casa o casal não pode se entender novamente, chegando a um denominador comum? Eu vou lhe dizer o porquê. Porque a coisa mais difícil é você acostumar a achar que um bom relacionamento é medido pelas vezes que você vence uma discussão. É que a pessoa começa a pôr na cabeça que chegou a um ponto que, não, eu tenho a minha razão. E a minha razão é que tem que permanecer intacta nesse relacionamento. Aí eu chamo de orgulho. É por isso, simples entender, a questão de muitos casamentos se tornarem uma arena, um campo minado, um campo de batalha. É porque, meus queridos, quando a gente se casa, você casa entendendo que aquela pessoa, ela tem uma opinião, ela tem um gosto, ela tem um desejo diferente, você também tem, mas quando se uniram, se casaram, com qual propósito? Para ambos entenderem o propósito um do outro. Mas o problema nosso é que a gente quer fazer prevalecer a minha maneira, a minha forma, o meu jeito, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, do jeito que eu determino, sem respeitar o pensamento do outro, o desejo do outro. Lembro-me de
um casal que os dois muito unidos pintaram uma casa, deu ordem, compraram móveis, só que chegou a hora de pintar o banheiro. O rapaz queria o banheiro de azul, a moça queria o banheiro de verde. Os dois começaram a discutir, porque não chegaram a um acordo. Eles estavam colocando anos de relacionamento a se perder por causa de uma discussão banal, por uma cor de um banheiro. Mas eles queriam que prevalecesse o desejo um do outro. E como eles resolveram? O rapaz olhou bem para a esposa e falou assim: olha, a cor deste banheiro não está acima do amor que eu sinto por você. Não está acima. Se é para o seu bem, para a nossa felicidade, que esse banheiro fique verde, ele vai ser verde. Nesse momento, a esposa dele parou, olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse: não, eu te amo mais do que você me ama, e a cor que eu quero não está acima do nosso relacionamento. Aí os dois falaram: então o que é que nós vamos fazer? E eles chegaram a um denominador comum. Falaram: vamos fazer o seguinte, vamos trazer novidade para esse banheiro. Vamos pintar o banheiro de azul e de verde. Fizeram uma coisa nova. Aí falou: mas o que vão dizer as visitas? O que vão dizer nossos parentes? O que dirão os amigos? Ora, vocês pintaram o banheiro de duas cores. Eles olharam para o outro e disseram: espera aí, quem é que vai conviver nessa casa? Somos nós ou são os nossos amigos? Quem é que vai conviver aqui dentro? Somos nós dois e nossos filhos ou são nossos parentes? Então vamos priorizar os nossos sentimentos? Vamos priorizar a nossa vida conjugal? Vamos priorizar o que mais importa para nós dois, que é a nossa felicidade, que é a nossa alegria? Pronto, resolver um problema que nem era um problema, era uma questão de entender, era uma questão de compreender. Então agora eu volto e faço a pergunta novamente: qual a vantagem de vencer uma discussão? Qual a vantagem de sempre se preparar para vencer uma discussão? Qual a vantagem de chegar e falar para os amigos ou para as amigas: olha, em casa, quando eu falo, eu tenho base no que falo e ninguém consegue argumentar melhor do que eu? Qual o conceito disso? Aonde isso está te levando? Está te levando ao mar de felicidade? O que isso está contribuindo para a sua vida a dois, para a sua vida conjugal? Tá, você vence todas as discussões, você tem argumentos para tudo, você tem resposta para tudo, para as suas discussões. Mas aí eu pergunto: está valendo a pena ser o melhor argumentista nesse casamento? Está valendo a pena ver o companheiro ou a companheira se sentindo rebaixada porque não tem tanto argumentos para falar como você tem? Isso não é felicidade. Isso é coisa típica de quem gosta de ter um relacionamento com opinião própria. Isso é coisa típica de quem gosta de se sentir o maioral. O meu amigo ou minha amiga, para mim concluir, você não casou para ser um rei dentro da sua casa e a sua esposa ser a tua serva. Ô minha amiga, você não casou para ser uma rainha na sua casa e o teu esposo ser o teu servo. Vocês casaram para construir uma história, um império, onde vocês dois vão reinar e governar junto, aonde vocês dois têm que traçar meta, e a meta é deixar o amor verdadeiro reinar, porque aonde o amor verdadeiro reina, o casal busca fazer o melhor para agradar um ao outro. Eu vou repetir: aonde o amor verdadeiro reina, o casal busca a meta para agradar um ao outro.
para que ambos possam viver o melhor de um bom relacionamento. Eu encerro te dizendo: discutir só pode te levar a um lugar, a sombra da solidão e da decepção. A compreensão pode te levar ao brilho de um novo dia e a felicidade de tanto tempo perdido. Deus te abençoe, e esta é a palavra. Discutir não te leva a nada, mas saiba ouvir, saiba compreender, saiba entender, saiba que tudo isso vai gerar harmonia e felicidade para o teu casamento.